colinas de Belém ecoavam com o balido das ovelhas, criando uma sinfonia natural que preenchia o ar com uma sensação de paz e tranquilidade. Um jovem pastor chamado Davi cuidava de seu rebanho com dedicação e amor, garantindo que cada ovelha estivesse segura e bem alimentada. Ele era pequeno em estatura, mas grande em coragem e determinação. Sua confiança vinha de sua fé e de suas habilidades desenvolvidas ao longo dos anos. Davi sabia como proteger suas ovelhas do perigo, sempre vigilante e pronto para agir. Ele usava sua funda com precisão para afastar qualquer ameaça. Ele já havia enfrentado leões e ursos, lutando bravamente para defender seu rebanho. Essas experiências moldaram seu caráter e fortaleceram sua coragem. Mal sabia ele que uma ameaça muito maior o aguardava no horizonte, uma que testaria sua coragem e fé como nunca antes. A vida de Davi estava prestes a mudar de maneira drástica, levando-o a um destino que ele nunca poderia ter imaginado. Seu pai, Jessé, o enviou em uma missão ao vale de Elá, uma tarefa simples que se transformaria em algo monumental. Lá, os exércitos de Israel e dos filisteus se enfrentavam em batalha, uma guerra que definiria o futuro de seu povo. Os 3 irmãos mais velhos de Davi eram soldados do exército israelita, lutando bravamente na linha de frente. Davi foi instruído a levar comida para eles e verificar se estavam bem. Uma tarefa que parecia simples, mas que o colocaria no caminho do destino. Davi chegou às linhas de batalha. Ele ficou chocado com o que viu. O exército israelita estava encolhido de medo. Seu inimigo, os filisteus, tinha uma arma secreta, um gigante chamado Golias. Golias tinha mais de 2,70 metros de altura. Ele era uma visão aterrorizante em sua armadura de bronze. Golias soltou um rugido desafiador. Ele zombava dos israelitas por seu medo. Dia após dia, ele os desafiava a enviar um campeão para lutar com ele. Ninguém ousou responder ao seu desafio. Os soldados israelitas tremiam só de pensar em enfrentar o gigante. Os irmãos de Davi estavam entre os soldados medrosos. Eles, como os outros, se sentiam impotentes contra Golias. Davi ouviu incrédulo enquanto seus irmãos e os outros soldados falavam do tamanho e da força de Golias. Eles falavam em voz baixa, com medo de pronunciar o nome do gigante. Davi estava surpreso com o medo deles. Como eles podiam ficar ali dia após dia sendo humilhados por aquele gigante filisteu? Onde estava a coragem deles? Onde estava a fé deles? Ele sabia em seu coração que alguém tinha que enfrentar aquele gigante. O espírito de Davi ardia em justa ira. Ele não podia aceitar a humilhação de seu povo. Ele não suportava ver seu povo encolhido de medo, paralisado pela ameaça do gigante filisteu. Ele deu um passo à frente, um jovem pastor entre soldados experientes, determinado a fazer a diferença. Davi declarou ao rei Saul, o líder do exército israelita: "Eu irei e lutarei contra este filisteu." Sua voz era firme e cheia de convicção. O rei Saul ficou surpreso com a ousadia de Davi. Ele não esperava tal coragem de um jovem pastor. Ele olhou para o jovem pastor, tão pequeno em comparação ao gigante, e duvidou de suas chances. Como poderia um simples pastor enfrentar um guerreiro tão temido? "Você é apenas um jovem", protestou Saul. "E este homem é um guerreiro desde a sua juventude." Davi, porém, estava decidido. Ele não se deixaria abalar pelas dúvidas do rei. Ele sabia que Deus lhe daria a vitória. Sua fé era inabalável, e ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Seção 5. O arsenal improvável de Davi. O rei Saul tentou equipar Davi com sua própria armadura e espada. Ele queria dar ao jovem pastor a melhor chance possível. No entanto, a armadura era pesada e não servia. Davi nunca havia usado tal equipamento. Ele tirou tudo:
percebendo que sua força viria do Senhor. Davi escolheu suas próprias armas, um simples estilingue e 5 pedras lisas do riacho. Essas eram as ferramentas que ele conhecia, as ferramentas de um pastor defendendo seu rebanho. Com elas e sua fé inabalável em Deus, Davi foi enfrentar o gigante. Seção 6. O confronto. Golias marchou em direção a Davi, sua armadura brilhando. Ele gargalhou ao ver o jovem pastor. O gigante amaldiçoou Davi e ameaçou dá-lo de alimento às aves do céu. Golias, confiante em seu tamanho e força, via Davi como um oponente insignificante. Davi permaneceu firme, com os olhos fixos no gigante. Ele sabia que a batalha pertencia ao Senhor. Ele gritou de volta para Golias: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Seção 7. Uma pedra arremessada com precisão. Davi colocou a mão em sua bolsa de pastor, seus dedos fechando em torno de uma pedra lisa. Ele sabia que essa pedra poderia ser a chave para a vitória. Com cuidado, ele escolheu a mais perfeita, a mais suave, aquela que ele sentia que poderia voar com precisão. Ele colocou a pedra em seu estilingue e começou a girá-la, cada vez mais rápido, criando um zumbido que ecoou pelo campo de batalha. O som era quase hipnotizante, um prelúdio para o que estava por vir. Cada giro aumentava a tensão, cada segundo parecia uma eternidade. Golias, cego de raiva, avançou em direção a Davi. Seus passos pesados faziam o chão tremer e seu rosto estava contorcido em fúria. Ele não podia acreditar que um simples pastor ousava desafiá-lo. Com um movimento rápido, Davi lançou a pedra de seu estilingue. A pedra saiu voando com uma velocidade impressionante, cortando o ar como uma flecha. Ela voou pelo ar, um pequeno ponto contra a imensidão do vale. A trajetória da pedra era clara e direta, como se estivesse sendo guiada por uma mão invisível. A pedra encontrou seu alvo, atingindo Golias em cheio na testa. O impacto foi imediato e devastador, e a expressão de choque no rosto de Golias era inconfundível. O gigante cambaleou, o impacto da pedra ecoando pelo campo de batalha silencioso. Todos os olhos estavam fixos nele enquanto ele tentava manter o equilíbrio, mas era tarde demais. O gigante caiu, e o campo de batalha explodiu em murmúrios de incredulidade e admiração. Seção 8. A queda de Golias. O gigante Golias, que havia incutido medo no coração dos israelitas, tropeçou e caiu. Ele caiu no chão com um estrondo que reverberou pelo vale. O impacto de sua queda sacudiu o chão, um testemunho do tamanho imenso do gigante. Davi, pequeno mas cheio de fé, havia derrubado o gigante filisteu com uma única pedra bem arremessada. O exército filisteu assistiu em espanto e terror enquanto seu campeão jazia derrotado. O outrora poderoso Golias não existia mais. Seção 9. Vitória para Israel. O exército filisteu, vendo seu campeão cair, entrou em pânico. Eles se viraram e fugiram, suas fileiras se espalhando em desordem. O exército israelita, inspirado pela vitória de Davi, avançou. Eles perseguiram seus inimigos, seus gritos de triunfo ecoando pelo campo de batalha. A coragem de Davi havia mudado o rumo da batalha. Os israelitas, antes paralisados pelo medo, agora estavam cheios da força e do poder de seu Deus. Eles haviam testemunhado o impossível, um jovem pastor derrotando um guerreiro experiente. Seção 10. O legado duradouro de Davi. A história de Davi e Golias tornou-se uma lenda. É um testemunho do poder da fé e da coragem. A vitória de Davi mostrou que mesmo o menor entre nós pode realizar grandes coisas quando confiamos em Deus. A história de Davi continua a nos inspirar hoje. Ela nos lembra que, com Deus, todas as coisas são possíveis.
Todos nós podemos enfrentar nossos gigantes, não importa o quão grandes eles possam parecer. Seção 11. Enfrentando nossos gigantes. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas. Eles podem ser gigantes de medo, dúvida ou insegurança. Mas, assim como Davi, podemos superá-los com fé e coragem. Devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Deus está conosco, assim como Ele estava com Davi. Ele nos dará a força e a coragem de que precisamos para enfrentar nossos gigantes. Quando confiamos nele, podemos superar qualquer obstáculo. Podemos alcançar a vitória, não importa o quão impossível possa parecer.